Sabe aquele momento em que alguém te machuca profundamente e você sente uma mistura de raiva, impotência e vontade de reagir? Pois é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. E deixa eu te dizer uma coisa, o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a forma como você lida com quem tentou te diminuir. Sabe aquele momento em que alguém te machuca profundamente e você sente uma mistura de raiva, impotência e vontade de reagir? Pois é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. E deixa eu te dizer uma coisa, o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a forma como você lida com quem tentou te diminuir. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem entender os mecanismos psicológicos por trás das relações de poder. Elas reagem de forma impulsiva, se vingam do jeito errado, ou pior, ficam presas no papel de vítima para sempre. Mas você que está aqui agora, buscando algo diferente, já demonstra que está num caminho de evolução que poucos têm coragem de trilhar. Antes de continuar, deixa aquele like, porque esse gesto simples me mostra que você valoriza conteúdo de verdade, aquele que vai além do superficial. E olha, preste atenção em cada segundo deste vídeo. Eu vou revelar estratégias psicológicas que a maioria nunca vai descobrir. E se você perder um único detalhe, pode não entender o poder real do que estou compartilhando. Aqui você não encontra discurso motivacional vazio. Aqui você encontra ferramentas reais de transformação. Vamos começar. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem entender os mecanismos psicológicos por trás das relações de poder. Elas reagem de forma impulsiva, se vingam do jeito errado, ou pior, ficam presas no papel de vítima para sempre. Mas você que está aqui agora buscando algo diferente, já demonstra que está num caminho de evolução que poucos têm coragem de trilhar. Antes de continuar, deixa aquele like, porque esse gesto simples me mostra que você valoriza conteúdo de verdade, aquele que vai além do superficial. Preste atenção em cada segundo deste vídeo. Eu vou revelar estratégias psicológicas que a maioria nunca vai descobrir. E se você perder um único detalhe, pode não entender o poder real do que estou compartilhando. Aqui você não encontra discurso motivacional vazio. Aqui você encontra ferramentas reais de transformação. Vamos começar. A ferida que define. Existe uma pergunta que assombra a humanidade. Desde que o primeiro ser humano sentiu a lâmina da traição cortar sua alma. Por que aqueles que nos ferem parecem prosperar, enquanto nós sangramos em silêncio? Guarde essa pergunta. Ela será respondida, mas não agora, não ainda. Primeiro, precisamos descer juntos às profundezas daquilo que nos une, menos a dor compartilhada de existir num mundo onde somos vulneráveis aos outros, onde confiamos, e essa confiança é despedaçada, onde amamos, e esse amor é pisoteado, onde nos entregamos, e essa entrega é ridicularizada. Você conhece essa sensação, não conhece? Aquele momento exato em que alguém menos, talvez alguém próximo, alguém em quem você confiava menos crava suas palavras ou ações como facas afiadas em seu peito, e o que dói mais não é apenas a ferida, é a impotência. É o fato de que enquanto você sangra, eles seguem em frente aparentemente intocados, talvez até sorrindo. Nós carregamos essas feridas como fardos invisíveis. Elas moldam nossa visão de mundo, transformam nossa percepção de justiça. E se não formos cuidadosos, nos transformam em algo que jamais quisemos ser, prisioneiros de nossa própria dor. O peso da vingança não confessada é algo primordialmente humano na vontade de retribuição. Quando alguém nos fere, algo ancestral desperta dentro de nós. Um grito silencioso que exige equilíbrio, que exige que o agressor sinta, mesmo que uma fração, do que nos fez sentir. Marcos Aurelius, o imperador filósofo que governou Roma, no auge de seu poder, escreveu em suas meditações privadas algo que deveria nos fazer pausar. A melhor vingança é não ser como seu inimigo. Mas, não se apresse em descartar isso como um clichê motivacional vazio. Há uma profundidade sombria nessas palavras que a maioria das pessoas nunca alcança. Porque Marcos não estava falando sobre bondade ingênua ou sobre virar a outra face de forma passiva. Ele estava revelando um segredo muito mais poderoso, muito mais devastador para aqueles que nos ferem. Ele estava falando sobre algo que a psicologia moderna só recentemente começou a compreender: o poder paradoxal da indiferença estratégica. Pense nisso. Por que alguém nos fere? Existem apenas algumas razões fundamentais. Porque querem poder sobre nós, porque nossa dor lhes dá prazer sádico, porque projetar sua própria miséria nos outros alivia temporariamente seu sofrimento interno, porque nossa reação emocional valida sua importância em nossas vidas. Em todos esses casos, existe um denominador comum: assustador. Eles precisam de nossa reação. A anatomia do agressor. Vamos mergulhar mais fundo, até um lugar desconfortável. Vamos entender não para justificar, mas para desmontar. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos maiores professores de filosofia da antiguidade, observou algo extraordinário:
sobre a natureza humana. Nenhum homem é livre, se não é senhor de si mesmo. Aqueles que nos ferem são, invariavelmente, escravos. Escravos de seus próprios impulsos, de sua necessidade de validação através da dominação, de seu vazio interior, que tentam preencher com o poder sobre os outros. Pesquisas contemporâneas em psicologia da personalidade, particularmente os estudos de Roy Baumeister sobre agressão e ego, revelaram algo fascinante. Pessoas com autoestima genuinamente alta raramente precisam ferir os outros. São aqueles com autoestima inflada, mais frágil, menos narcisistas, manipuladores, pessoas com traumas não resolvidos, que constantemente precisam diminuir os outros para se sentirem grandes. Isso significa algo profundo. Quando alguém te fere, eles não estão revelando algo sobre você, estão revelando algo sobre o abismo dentro deles. Mas aqui está o paradoxo cruel. Quando reagimos com raiva, com vingança óbvia, com necessidade desesperada de fazer justiça, nós alimentamos exatamente o que eles buscam. Damos a eles o poder de nos controlar. Transformamos nossa vida em uma resposta à ação deles. Nós nos tornamos definidos pela ferida. O teatro do sofrimento. Seneca, outro pensador da antiguidade que serviu como conselheiro do imperador Nero, e eventualmente foi forçado a cometer suicídio por esse mesmo imperador. Escreveu extensivamente sobre a raiva. Em sua obra sobre a ira, ele faz uma observação que deveria nos gelar a espinha. A raiva é uma forma temporária de loucura, porque ela controla você, não você a ela. Pense em quantas vezes, após um episódio de raiva contra quem nos feriu, nós nos sentimos vazios, não vitoriosos, não satisfeitos, apenas exaustos e de alguma forma mais pequenos do que antes. Por quê? Porque participamos de um teatro onde o roteiro já estava escrito, onde nossa reação era previsível, onde nos tornamos atores coadjuvantes no drama de outra pessoa. A neurocientista Lisa Feldman Barrett, em seus estudos sobre emoções, demonstrou que nossos sentimentos não são respostas automáticas e incontroláveis, mas construções ativas do cérebro baseadas em nossas interpretações e crenças. Isso significa algo revolucionário. Podemos escolher não participar do teatro, mas essa escolha requer algo que poucos possuem: coragem para enfrentar o vazio. O vazio que nos define. Aqui está uma verdade desconfortável que precisamos enfrentar juntos. Quando alguém nos fere profundamente, e nós ficamos obcecados com isso, não é apenas sobre a ferida, é sobre o que a ferida revela. Ela revela nossa dependência da validação externa, nossa necessidade de que o mundo seja justo de acordo com nossas definições, nossa incapacidade de encontrar paz interior, independentemente das ações dos outros. Marco Aurélio escreveu em seus diários pessoais, nunca destinados à publicação: se você é angustiado por qualquer coisa externa, a dor não é devido à coisa em si, mas à sua estimativa dela. E isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Isso não é otimismo ingênuo, é um diagnóstico brutal e preciso. Quando alguém te trai, te humilha, te diminui, e você sente aquela dor lancinante, parte dessa dor é real e válida. Mas outra parte, talvez a maior parte, vem de suas expectativas quebradas, de sua crença de que você poderia controlar como os outros te tratam, de sua necessidade de que sua narrativa pessoal seja de vitória constante e validação universal. A vida, porém, não é um filme onde somos o herói inquestionável. A pergunta que muda tudo. Então, o que fazemos com tudo isso? Como aplicamos esse conhecimento quando a ferida ainda está sangrando? Quando vemos aquela pessoa que nos machucou seguindo sua vida aparentemente feliz, enquanto nós carregamos o peso da dor? Aqui está onde a filosofia antiga encontra a psicologia moderna de uma forma inesperada. Estudos de terapia cognitivo-comportamental, particularmente o trabalho de Albert Ellis e Aaron Beck, demonstraram que nosso sofrimento não vem diretamente dos eventos, mas de nossas interpretações e crenças sobre esses eventos. Isso ecoa perfeitamente o que Epicteto ensinou há mais de 2000 anos. Os homens não são perturbados pelas coisas que acontecem, mas pelas opiniões sobre as coisas. Mas vamos além do conceito abstrato. Vamos ao prático, ao visceral, ao transformador. O método da transformação silenciosa. Imagine por um momento que existe uma técnica, uma abordagem, que não apenas te liberta da dor causada por quem te feriu, mas que simultaneamente, e aqui está a parte que muitos consideram impossível, diminui genuinamente aquela pessoa aos seus próprios olhos. Não através de vingança óbvia, não através de confronto dramático, mas através de algo muito mais profundo e paradoxalmente muito mais devastador para eles. O pesquisador de psicologia social Roy Baumeister descobriu em seus estudos sobre ego e ameaça que narcisistas e agressores têm uma vulnerabilidade específica. Eles são devastados pela irrelevância,
não pela sua raiva, não pela sua retaliação, mas pela sua completa e absoluta indiferença, combinada com seu crescimento visível, porque aqui está a verdade que eles não querem que você descubra. Quando eles te feriram, eles criaram uma narrativa em suas próprias mentes. Uma narrativa onde eles são poderosos, onde você é diminuído, onde eles importam o suficiente para afetar sua vida permanentemente. Cada vez que você reage com raiva, com tentativas de vingança, com obsessão sobre o que fizeram, você confirma a narrativa deles. Você prova que eles têm poder sobre você. A alquimia do sofrimento. Agora chegamos ao coração pulsante desta jornada. A parte onde a teoria se encontra com a prática, onde o conhecimento se transforma em poder real. Existe um processo, uma alquimia antiga, que transforma o chumbo do sofrimento no ouro da força interior. Os antigos tinham um nome para isso. Amor fati, o amor pelo destino. Mas não nos enganemos com termos românticos. Isso não é sobre aceitar passivamente o abuso. É sobre algo muito mais radical e muito mais poderoso. Marcus Aurelius, escrevendo em suas meditações durante campanhas militares brutais, observou: a impedância à ação avança a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Vou traduzir isso para nossa situação. A pessoa que te feriu não colocou um obstáculo em seu caminho. Ela revelou exatamente qual caminho você precisa trilhar. Se alguém te traiu, a ferida revela que você precisa desenvolver discernimento mais aguçado sobre em quem confiar. Se alguém te humilhou, a dor mostra que você ainda busca a validação de fontes externas e precisa construir uma fortaleza interior inabalável. Se alguém te abandonou, o vazio expõe sua dependência emocional e te convida a desenvolver completude própria. Você vê o padrão. Cada ferida é um mapa. O silêncio que grita. Pesquisadores como Kriston Neff, especialista em autocompaixão, descobriram algo fascinante. Pessoas que desenvolvem genuína compaixão por si mesmas, não autopiedade, mas compaixão real, têm uma capacidade extraordinária de se recuperar de traumas e ofensas, sem se tornar amargas. Elas desenvolvem o que poderíamos chamar de indiferença compassiva. Isso não significa que não sentem a dor. Significa que não permitem que a dor as defina. Não permitem que aqueles que as feriram ocupem espaço permanente em suas mentes. Epicteto, lembrando-se de seus anos como escravo, ensinou: há apenas uma maneira para a felicidade, e é parar de se preocupar com coisas que estão além do poder de nossa vontade. O que está além de nossa vontade? As ações dos outros, suas motivações, suas consciências, se eles sentem remorso ou não. O que está sob nossa vontade? Nossa resposta, nossa interpretação, nossa escolha de seguir em frente, ou permanecer prisioneiros. E aqui está onde a verdadeira vingança, menos se podemos chamá-la assim, acontece. O paradoxo do poder invisível. Quando você para de reagir, algo extraordinário acontece. Algo que aqueles que te feriram jamais esperavam. Algo que os desestabiliza em um nível profundo e primitivo. Eles perdem a narrativa. Pense nisso. A pessoa que te machucou construiu uma história em sua mente. Uma história onde ela é o protagonista poderoso e você é o coadjuvante ferido. Cada vez que você demonstra raiva, cada vez que busca vingança óbvia, cada vez que permite que suas emoções transbordem em reações visíveis, você está interpretando perfeitamente o papel que foi escrito para você nessa história. Mas e se você simplesmente saísse do roteiro? E se em vez de reagir, você absorvesse a lição, processasse a dor em privado e emergisse não amargurado, mas transformado? E se você demonstrasse através de suas ações, não de suas palavras, que aquela pessoa e aquele evento foram irrelevantes para sua trajetória? A geometria do crescimento. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, escreveu algo profundamente perturbador. Nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Ele estava apontando para uma verdade psicológica que a neurociência moderna confirmaria séculos depois. Nosso cérebro não distingue completamente entre dor real e dor imaginada. Estudos de neuroimagem funcional, particularmente o trabalho de Naomi Eisenberger sobre rejeição social, mostraram que a dor emocional ativa as mesmas regiões cerebrais que a dor física. Quando alguém nos fere emocionalmente, não estamos sendo dramáticos, estamos literalmente sentindo dor real processada pelo nosso cérebro. Mas aqui está o elemento crucial que transforma essa informação de mera curiosidade científica em ferramenta de poder. Se nosso cérebro constrói a experiência da dor, nosso cérebro também pode reconstruir a experiência da cura, não através de negação, não através de supressão, mas através de reinterpretação deliberada e consciente. Marco Aurélio praticava um exercício que ele chamava de ver as coisas como elas realmente são. Quando alguém o insultava ou traía, ele mentalmente desconstruía o evento em seus componentes mais básicos, removendo toda a carga emocional e narrativa que nossa mente automaticamente adiciona. Por exemplo,
Fulano me traiu se torna um ser humano com aproximadamente 37 trilhões de células. Condicionado por milhares de experiências passadas que eu desconheço, tomou uma decisão baseada em sua própria programação interna e circunstâncias. Essa decisão teve um impacto temporário em minha vida que posso escolher como responder. Soa frio, talvez? Mas há uma sabedoria profunda nisso. Porque quando removemos a narrativa dramática, quando vemos os eventos em sua nudez factual, descobrimos algo libertador. Nada do que aconteceu conosco carrega o significado que atribuímos a isso. Nós somos os autores do significado, e se somos os autores, podemos reescrever. O espelho quebrado, existe uma lenda antiga, narrada em diferentes formas através das culturas, sobre um guerreiro que foi profundamente traído por seu melhor amigo. O guerreiro, consumido pela raiva, buscou vingança por anos. Ele treinou, planejou, conspirou, finalmente, teve a oportunidade perfeita de destruir seu antigo amigo. Mas no momento crucial, olhou nos olhos do traidor e viu algo inesperado. Não viu um inimigo poderoso. Viu um homem pequeno, assustado, prisioneiro de seus próprios demônios. E naquele instante, o guerreiro percebeu que já havia vencido, não quando conseguiu a oportunidade de vingança, mas no momento em que escolheu transformar sua dor em disciplina, sua raiva em foco, seu sofrimento em força. O traidor permaneceu exatamente onde estava anos atrás, pequeno, assustado, escravo de suas fraquezas. O guerreiro havia evoluído tanto que nem mesmo reconhecia mais a pessoa que havia sido ferida. Essa não é apenas uma parábola reconfortante, é um mapa psicológico preciso de como a transformação real acontece. Pesquisas em psicologia do desenvolvimento pós-traumático, particularmente, os estudos de Richard Tedeschi e Lawrence Calhoun, demonstraram que pessoas que experimentam traumas significativos podem, sob certas condições, não apenas se recuperar, mas crescer de maneiras que jamais teriam crescido sem o trauma. Eles chamam isso de crescimento pós-traumático e identificaram 5 áreas onde isso ocorre: maior apreciação pela vida, relacionamentos mais profundos, maior senso de força pessoal, novas possibilidades para a vida e desenvolvimento espiritual ou filosófico. Mas, e aqui está o crucial, esse crescimento não é automático. Não acontece simplesmente porque algo ruim nos aconteceu. Acontece quando fazemos uma escolha consciente e deliberada de usar o sofrimento como combustível para a transformação, não como desculpa para a estagnação, a fortaleza interior. Epicteto ensinou algo que inicialmente soa paradoxal. Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Mas ele foi além, oferecendo uma técnica específica que ele chamava de dicotomia do controle. Divida tudo em sua vida em 2 categorias: coisas que você pode controlar e coisas que você não pode controlar. As ações dos outros, não pode controlar. As opiniões dos outros sobre você, não pode controlar. Se aquela pessoa que te feriu sente remorso, não pode controlar. Se a vida é justa, não pode controlar. Mas suas próprias ações, controla. Seus pensamentos, com treino pode controlar como se interpreta eventos, controla. Em que você escolhe focar sua energia, controla totalmente. A psicologia cognitiva moderna, especialmente o trabalho de Albert Ellis na terapia racional emotiva comportamental, chegou à mesma conclusão através de um caminho diferente. Ellis identificou que crenças irracionais, expectativas irrealistas sobre como o mundo deveria ser, são a raiz da maioria do sofrimento emocional desnecessário. Quando acreditamos que as pessoas não deveriam me trair, estamos criando sofrimento extra. Não porque traição não seja dolorosa, menos é menos, mas porque adicionamos uma camada de indignação existencial em cima da dor real. Ficamos chocados que o mundo não funcione de acordo com nossas regras. Mas o mundo nunca prometeu funcionar assim. Marco Aurélio, governando o império enquanto lidava constantemente com traições políticas, guerras, pragas e ingratidão, escreveu: comece cada dia dizendo a si mesmo: hoje vou encontrar pessoas intrusivas, ingratas, arrogantes, desonestas, ciumentos e mal-humoradas. Elas são assim porque não conseguem distinguir o bem do mal. Isso não é pessimismo. É preparação, é a recusa de ser surpreendido pela natureza humana, é a decisão consciente de não basear sua paz interior na ilusão de que todos vão te tratar bem. A invisibilidade estratégica. Agora chegamos a uma técnica específica, uma aplicação prática de tudo que discutimos, e essa técnica é tão contraintuitiva que a maioria das pessoas a rejeita imediatamente quando a ouve pela primeira vez. A técnica é esta: quando alguém te fere profundamente, especialmente se essa pessoa busca sua reação, a resposta mais poderosa é tornar-se estrategicamente invisível para ela.
não através de bloqueio dramático, não através de confrontos onde você declara sua indiferença, mas através de uma retirada genuína de investimento emocional. Pesquisas sobre comportamento narcisista, incluindo os estudos extensivos de W. Keith Campbell, revelam algo fascinante. Narcisistas e pessoas que derivam prazer de machucar outros têm uma necessidade patológica de atenção e reação. Eles literalmente se alimentam da resposta emocional dos outros. Quando você fica furioso, eles se sentem poderosos. Quando você busca vingança óbvia, eles se sentem importantes. Quando você demonstra que ainda pensa neles, ainda se importa com o que fizeram, eles recebem exatamente o que queriam. Mas quando você genuinamente, e essa palavra genuinamente é crucial, se torna indiferente, quando você processa sua dor em privado, aprende as lições e segue em frente, sem nunca dar a eles a satisfação de uma reação dramática, isso os destrói de uma maneira que nenhuma vingança óbvia jamais poderia. Porque a mensagem implícita é devastadora. Você não importou o suficiente para merecer nem mesmo minha raiva. Você foi um inconveniente temporário, não um evento definidor da minha vida. O tempo como arma e aliado. Sêneca, refletindo sobre a natureza do tempo e da mudança, observou: o tempo descobre a verdade. Ele estava apontando para um fenômeno que todos já testemunhamos. Com tempo suficiente, máscaras queimam, verdades emergem e pessoas revelam quem realmente são. Aquela pessoa que te feriu, se ela te feriu sem motivo, se foi cruel por crueldade, se traiu sem necessidade real, ela vai fazer isso novamente, com outras pessoas, em outros contextos. É uma questão de quando, não de si. E aqui está o que acontece com o tempo. Padrões se tornam óbvios. A pessoa que te traiu, provavelmente traiu outros antes, e vai trair outros depois. A pessoa que te humilhou, provavelmente humilha regularmente. A pessoa que foi cruel contigo, quase certamente é cruel com muitos. Eventualmente, isso se torna visível. Eventualmente, a reputação dessa pessoa reflete suas ações. E você não precisa fazer absolutamente nada além de seguir em frente e focar em seu próprio crescimento. A psicóloga social Jennifer Crocker conduziu estudos fascinantes sobre busca de validação versus crescimento pessoal. Ela descobriu que pessoas obcecadas em provar seu valor, especialmente provando que aqueles que as feriram estavam errados, paradoxalmente, acabam mais fracas e mais dependentes de validação externa. Enquanto pessoas que focam em crescimento e aprendizado, que veem até mesmo experiências dolorosas como oportunidades de desenvolvimento, desenvolvem autoestima genuína e resiliente. O tempo é seu aliado se você o usa corretamente. Cada dia que você passa focado em seu próprio desenvolvimento, em aprender suas lições, em se tornar mais forte, mais sábio, mais capaz, é um dia onde a distância entre você e aquela pessoa aumenta. Não geograficamente, mas evolutivamente. A transformação silenciosa. Marco Aurélio praticava um exercício mental poderoso. Ele imaginava a si mesmo observando sua própria vida de um ponto distante, como se estivesse assistindo um filme. Dessa perspectiva elevada, eventos que pareciam enormes e consumidores de tudo se tornavam pequenos e temporários. A traição devastadora, de uma perspectiva de décadas, um momento breve. A humilhação pública, um episódio esquecido na narrativa maior de uma vida. A pessoa que causou tanta dor, um personagem secundário que aparece brevemente e depois desaparece enquanto o verdadeiro protagonista, você, continua sua jornada. Estudos em terapia narrativa, particularmente o trabalho de Michael White e David Epstein, demonstram que como contamos nossas histórias para nós mesmos, determina profundamente como vivenciamos nossas vidas. Se sua narrativa pessoal é "sou uma vítima dessa pessoa terrível que arruinou minha vida", você viverá como vítima. Mas se sua narrativa é "passei por uma experiência dolorosa que me ensinou lições cruciais sobre discernimento, força interior e resiliência, e usei isso para me tornar uma pessoa melhor", você vive como sobrevivente e, eventualmente, como conquistador. A diferença não está apenas na história que você conta, está na pessoa que você se torna através dessa história. O refinamento pelo fogo. Existia uma antiga técnica de refinamento de metais onde o metal era repetidamente aquecido a temperaturas extremas e depois resfriado. Cada ciclo removia impurezas. Cada processo de aquecimento e resfriamento tornava o metal mais forte, mais puro, mais valioso. As dificuldades da vida, especialmente incluindo menos aquelas causadas por pessoas que nos ferem, funcionam da mesma maneira. Não automaticamente, não magicamente, mas quando respondemos a elas corretamente. Epicteto, que suportou anos de escravidão e maus tratos, antes de eventualmente ganhar sua liberdade, e se tornar um dos professores mais respeitados de seu tempo, ensinou:
Dificuldades mostram aos homens o que eles são. Portanto, quando uma dificuldade surge, lembre-se do que o Deus, como um treinador de lutadores, combinou você com um adversário difícil. Ele não estava sendo religioso no sentido tradicional. Estava apontando para o fato de que desafios, incluindo o desafio de lidar com pessoas cruéis, são os únicos meios pelos quais realmente desenvolvemos força. Ninguém fica forte sem resistência. Ninguém desenvolve sabedoria sem enfrentar situações difíceis. Ninguém constrói caráter verdadeiro sem ser testado. A pessoa que te feriu, sem saber, te deu um presente. Não imediatamente. Não obviamente, mas potencialmente. Ela te deu a oportunidade de provar, principalmente para si mesmo, do que você é realmente feito. Você vai usar essa oportunidade para se tornar amargo, obcecado com vingança, permanentemente vitimizado? Ou vai usá-la para se tornar mais forte, mais sábio, mais compassivo com outros que sofrem e mais cuidadoso sobre em quem você confia? A equação da irrelevância aqui está uma verdade matemática sobre relacionamentos humanos e poder. Quanto mais você reage a alguém, mais poder você dá a essa pessoa sobre você. Quanto menos você reage genuinamente, não performaticamente, menos poder essa pessoa tem. É uma equação simples, mas profunda, e aqui está o paradoxo cruel que destrói aqueles que nos ferem. Eles queriam poder sobre nós, queriam ser importantes, memoráveis, significativos menos mesmo que negativamente. Queriam que suas ações tivessem peso permanente em nossas vidas. Quando você genuinamente os torna irrelevantes através de indiferença real e crescimento contínuo, você nega a eles exatamente o que buscavam. Você os torna pequenos não através de ataques, mas através da demonstração viva de que eles foram um obstáculo temporário, não um destino permanente. Pesquisas sobre resiliência psicológica, incluindo os estudos longitudinais de Mowerner sobre crianças que superaram adversidades extremas, mostram um padrão consistente. Aqueles que prosperam após traumas não são aqueles que negam a dor ou suprimem emoções. São aqueles que processam a dor, extraem significado dela, e então genuinamente seguem em frente, sem carregar rancor permanente. Eles transformam veneno em medicina.